Doutora, quem é que vai indicar minha via de parto? Quem é que vai escolher se eu vou ter uma cesariana ou se eu vou ter um parto vaginal? Gente, essa pergunta é muito capciosa. Na verdade, depende de diversos fatores. Algumas situações maternas que indicam um parto imediato, por exemplo, uma pré-eclâmpsia grave ou uma síndrome HELP, não dá pra gente tentar ter parto vaginal. A gente, de fato, precisa interromper por uma cesariana o quanto antes. Se eu tenho uma situação de sofrimento fetal em que o coraçãozinho do neném não tá batendo da forma adequada, se a gente tá com alterações, por exemplo, desacelerações ou uma taquicardia persistente. Nesses casos, o sofrimento fetal indica a via mais rápida, que no caso seria a cesariana. Quando a paciente tem um bebê sentado, eu preciso passar por uma cesariana? Bom, se a paciente já teve um parto vaginal, se a paciente já teve sua bacia testada e ela está com algum obstetra que esteja habilitado a acompanhar esse tipo de parto, que é o parto pélvico, ela pode tentar. Porém, o risco é muito alto. Por exemplo, de uma cabeça derradeira. O corpinho do bebê passa e depois a cabecinha, a gente não consegue fazer com que a cabecinha saia. Então, realmente é uma situação de risco e na maioria das vezes acaba se indicando uma cesariana. Mas, doutora, eu tomo anticoagulante porque eu tenho trombofilia. Eu preciso ter uma cesariana porque isso é uma gravidez de alto risco? Não necessariamente. Na verdade, a literatura ela diz que cesariana, por ser uma cirurgia pélvica, aumenta o risco de trombose. Então, se você tem uma trombofilia ou usa anticoagulante por algum motivo, é até melhor que você tente ter parto vaginal, seja ele espontâneo ou induzido. Então, claro, se você tem uma gravidez de risco habitual, se não tem nenhum problema fetal acontecendo, se o bebê está adequado para a idade gestacional, a gente pode e deve tentar ter um parto vaginal. Agora, se você chega no consultório e fala, doutora, eu não quero sentir dor, eu quero marcar minha cesariana, ou eu quero entrar em trabalho de parto e eu quero fazer cesariana, tá tudo bem, você pode escolher. A gestante é a protagonista do seu parto. Então, a gestante, se ela não tiver uma contraindicação para tentar ter parto normal, ou se ela quiser ter uma cesariana, ela pode optar por ambas as vias. Você tem alguma condição clínica e não sabe se você pode ou não ter um parto vaginal ou se você deve passar por uma cesariana? Coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. E não esquece de se inscrever neste canal e ativar os sininhos para não perder o nosso conteúdo.